Dando continuidade agora, na aula passada a gente voltou a ver algumas restrições aqui, que há requisitos da competição. Vamos voltar e documentou aqui no nosso documento de 2020. Vamos para aqui, escolha motor hélice. Então, requisitos advanced são definidos. Aqueles requisitos que a gente viu de comprimento de pista, decolagem e pouso e carga máxima elegível, está aqui em 2020. Peso máximo elegível da classe advanced. Então, em 10, nós temos requisitos gerais aqui, 50 metros e 100 metros. O máximo elegível só para Advanced. Vamos voltar aqui e documentar isso. Regulamento de 2019, 2020. Tração estática. Vamos documentar isso daqui. Regulamento. Vamos colocar aqui o geral. Então, nós temos o pouso em 100 metros e a decolagem em 60 metros. São dois requisitos que estão documentados aqui em 2020. Aí o peso máximo elegível. Então, o peso máximo de decolagem é chamado MTOL Maximum Takeoff Weight, que é o peso máximo de decolagem, vai ser igual a 20 kg vezes G, que é peso, né? Massa máxima elegível. Estamos transformando aqui em MTOL para já você se familiarizar com esse nome aqui, tá? MTOL, ou W, também pode estar sendo chamado de W máximo. Peso máximo, MTOL. E isso daqui é igual ao peso vazio da aeronave, massa vazia, que seria 5, 4, 3 quilos, mais a quantidade de carga que ela vai estar levando. Tem que somar e dar 20 quilos. É isso que o regulamento está dizendo. Então, eu acho que agora a gente fechou essa parte de estar analisando os requisitos ali, analisando os regulamentos. Vamos voltar para a escolha do motor, que eu comecei a comentar. Motores elétricos, restrições, são impostos pelo projetista. Método de escolha. Compreender a proposta do regulamento. Quais são os requisitos e restrições? Aí a gente já viu ali todos. Como o desempenho afeta na equação de pontuação? Isso não acontece para a pontuação de 2020, acontece para a pontuação de 2019. É uma coisa que você tem que estar avaliando. Proposta do regulamento da competição. E vamos ver algum outro ponto aqui, como o desempenho afeta. Compreender a proposta e saber como é que o desempenho se relaciona com a equação de pontuação. Naquele caso da equação de pontuação de 2020, vamos voltar aqui novamente, pontuação por aquisição, tá vendo aqui? É só carga paga, CP, quanto de carga você está levando, vai estar afetando aqui. Não vai ter um efeito muito grande, porque você pode colocar o melhor motor e levar o máximo de carga com facilidade. O teu problema vai ser o pouso, porque você vai precisar frear a aeronave. Então, quando você compreende a proposta do regulamento da competição, pegou todos aqueles requisitos, entendeu, fez uma análise aqui da equação de pontuação, é importante também, não está entrando diretamente em desempenho nesse caso. Mas é bom que você tenha uma ideia. Você vai ter que estudar o regulamento todo ali para aquela segurança de qualquer forma. Depois que você faz essa compreensão, vai ser marcada uma reunião de projeto conceitual. Então acontece que em uma data ali por meio de fevereiro, vamos colocar aqui fevereiro, sai o regulamento. Uma semana depois, então é uma semana após o regulamento, tem uma reunião de projeto conceitual. Nessa reunião vão ser discutidos vários aspectos, como, por exemplo, se vai ser uma aeronave monomotor ou bimotor. Não se aventure, não inventar colocar bimotor. Tu não manja tanto assim. Negócio de bimotor, você vai ver que vai complicar um pouquinho para desempenho, complica pouco. Vai complicar para elétrica, para estabilidade de controle é horrível em termos de calcular e vai dar bastante trabalho.
Então, geralmente, escolhe-se uma aeronave monomotora, uma altura da asa alta. E aqui eu já recomendo que você tenha um pouco de contato ali com Miranda. Não vou ficar... Você não vai fazer o seguinte, quando tiver ler o Miranda ali, parte de aerodinâmica, eu vou falar altura da asa alta, você vai ver no Miranda. Estrutura da fuselagem, ver aqui que seja o formato dela. Também Miranda. Isso vai ser um motor elétrico a combustão. Geralmente é um motor elétrico, tá? Tem uma coisa aqui que é importante, vamos voltar no regulamento, uma informação aqui. Coloca carga paga. Tá aqui. A bateria do sistema propulsivo, ou seja, considerando que seja um conjunto de motor elétrico, deve ser utilizada unicamente para a alimentação dos motores elétricos. Poderá ser instalada na aeronave de duas maneiras, fazendo parte da aeronave, não necessitando ser retirada da aeronave após o voo, e sendo contabilizada com o peso vazio da aeronave, ou fazendo parte da carga, até 1 kg acima disso. O excedente será considerado peso vazio, sendo contabilizado pesado juntamente com a carga paga. Deixa eu ver se tem mais algum... não tem mais nada. O que isso significa? Que a bateria para o motor elétrico pode ser considerada como uma carga que você está levando para o avião, ou pode ser considerada como um peso vazio. Se a bateria é contada como carga paga, o que acontece? Deixa eu ver se eu tirei. Não peguei. Se ela é considerada como carga paga, lá na equação da pontuação de voo, vai acontecer dela contar mais para a pontuação da aeronave. Então esse é um ponto positivo em estar utilizando o motor elétrico. Porque se você usa o motor elétrico, você pode utilizar a bateria. Se você utilizar a bateria para motor elétrico e ela tiver até 1 kg, ela pode ser considerada como carga paga. O restante desses quilos vai entrar como peso vazio e não vai contabilizar em pontuação. E geralmente é isso que acontece. Você coloca 1 kg de bateria ali, que é suficiente para 5 a 7 minutos de voo. E como é suficiente para esse tempo, você vai estar atingindo o requisito do tempo de voo já para cumprir com a missão. A missão é assim, não é o fator limitante, não é a quantidade de minutos da bateria, mas o voo em si, que são 2 voltas em 360 graus no máximo, talvez chegue em 3 voltas, vai dar entre 5 e 7 minutos, tá? Acima disso, eles estão até autorizados a derrubar o avião caso esteja voando por muito tempo, ou se não seja possível pousar a aeronave, tá? Então era isso que a gente podia comentar sobre 1 kg. E é um parâmetro importante ali também que você está dimensionando. Ou seja, se você pegar um motor que requer muita bateria, estou falando assim por cima, e você vai ter que comprar um pack de bateria para voar, que garante 10 minutos de voo. Por que você vai comprar pack de bateria para voar durante 10 minutos se você consegue, se você tem que dar 2 voltas ali e pousar logo? Você tem que otimizar. A quantidade de minutos que você vai ter de bateria tem que ser otimizado para o teu envelope de voo, para a tua caixa ali, as 2 voltas que são dadas em 360 graus. É um outro parâmetro importante para desempenho que eu ainda não coloquei aqui, mas em outro momento a gente coloca, sobre o envelope de voo. 2 voltas dentro da caixa. Voltando para cá, escolha do motor. Motor elétrico, combustão. Por isso é importante, chegar aqui no conceitual, você tem que entender que antes disso, você tem que entender o regulamento, para poder fazer propostas ali durante essa reunião. Vou estender aqui para 12 minutos. Então, quando você compreende o regulamento, fez essa reunião aqui de projeto conceitual, você já sabe mais ou menos como é que vai ser o modelo da tua aeronave. Mas você não sabe qual motor comprar. Se tiver um aeromodelista na equipe e ele está participando ativamente dessas 2 reuniões, ele já vai chegar e falar para ti, ele já tem uma ideia de qual motor está utilizando, não tem muita dificuldade. Aí você chega e conversa com ele. Mas quando que não tem um aeromodelista na equipe ali para você estar trocando umas ideias sobre os motores.
Então essa etapa torna-se essencial. Se não houver um aeromodelista na equipe, pois eles sabem vincular de melhor forma possível a proposta da competição com aquilo que há no mercado, por conta de sua experiência. Uma boa forma de saber qual motor usar é pedir recomendações de aeromodelistas que já foram ou são membros do projeto, como Davi Osório e Rodrigo Almeida. Provavelmente vai estar lá no grupo do geral do Aerodesign, geral do Urtal, na verdade, e aí você pode estar conversando com eles, pegando contato também de ex-membros, se você tiver contato. É importante você chegar a conversar com eles, se eles não tiverem. Davi Osório não faz parte da equipe, mas atualmente o Rodrigo faz parte, então ele saberia dizer, ele já vai saber dizer, na verdade, qual motor utilizar. Não tem que bater muita cabeça com isso. E caso você converse com eles estando fora da equipe, aí você chega lá, apresenta, descreve como é que está a pontuação, pega aquele documento aqui, o 2020, e apresenta todos os pontos dele ali, para a seleção do motor primeiramente. Ó, qual é o motor que eu escolho? Você vai ter que filtrar as informações que são relevantes para a escolha do motor. E depois tópicos especiais você vai tirando as dúvidas com o tempo. E quando você conversar com eles, considerando que você não esteja na equipe, saia com 3 modelos de motores para pesquisa e com possíveis hélices que eles já tenham conhecimento. Conhecimento eles já voaram, por exemplo. Também é importante buscar orientação sobre essa de compra de baterias ou combustíveis. Lembrando que a competição pode restringir o uso de determinado tipo de bateria ou combustível. Isso a gente vê aqui, fica fácil, o motor Advance de restrições. O motor não tinha nenhuma caixa de transmissão. Ah não, isso a gente vê aqui na parte de elétrica, olha só são essas baterias que você pode estar utilizando. Então se eu era modelista, usa essa bateria aqui, não. Você tem que saber quais são as que são utilizáveis. São essas aqui. Eu não tenho conhecimento para chegar aqui e dizer só são essas que estão no mercado. Não sei. Mas se ele chegar e falar, ó, não dá para usar a bateria X porque ela não está nessa lista. Assim como combustível também. Fechar essa parte. O regulamento da competição também apresenta recomendações sobre o uso de materiais e instalações elétricas destinadas a motores. Também tem um documento chamado, acho que é Boas Práticas. Documento Boas Práticas. Então, antes da gente continuar, termina esse vídeo e a gente continua no próximo.